Paz do Senhor Jesus, professor Adilson Benevides, do CETEP, falando mais uma vez com você em mais uma aula que nós vamos ter neste dia, que o Senhor tem nos dado. Vamos comentar um pouco a respeito de introdução à teologia ainda, é uma matéria extensa, porque ela aborda a introdução da maioria dos conceitos essenciais da teologia, certo? Como essa é a proposta, né? O próprio nome da matéria já diz isso, a proposta dela é justamente essa, abordar de maneira introdutória os principais conceitos essenciais da teologia. Bem, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a martiologia, que na verdade é a doutrina do pecado, né? A doutrina do pecado, certo? Conta a respeito da sua origem, as principais teorias a respeito, né? Os dados bíblicos a respeito da doutrina do pecado, onde surgiu o pecado, o que é o pecado, quais as consequências dele, né? A gente gostaria de comentar a esse respeito. Para você que está chegando agora no CETEP, nós temos uma página lá no Facebook, certo? É uma página que tem sido bem frequentada pelos irmãos. Os irmãos têm gostado muito do trabalho, têm dado um feedback positivo ao trabalho que nós estamos fazendo, certo? E você está convidado a se inscrever lá, né? A ser um dos nossos amigos na página do CETEP. É só digitar CETEP lá no Facebook e já vai aparecer. Ou então participar do nosso grupo. Nós temos também um grupo no próprio Facebook chamado CETEP, né, que é o Seminário Teológico de Pernambuco. E lá nós temos alguns vídeos, várias mensagens. Nós temos também perguntas e respostas ali, damos suporte a dúvidas ali, tanto na página do Facebook quanto na página, no grupo do CETEP, certo? Tem o nosso canal lá no YouTube, você está convidado a também se inscrever ali. É só digitar na barra de pesquisas lá do YouTube, Adilson Benevides. Aí já vai aparecer o nosso canal, você pode se inscrever também, tá certo? Mas falando um pouco a respeito do assunto de hoje, que é a martiologia, nós temos aí um problema que tem trazido um certo debate, uma certa discussão para a filosofia e também para a teologia, que é a questão do problema do mal, certo? Esse problema se impõe naturalmente à atenção do homem, visto que o poder do mal é forte e universal. É uma doença sempre presente na vida de todas as manifestações desta e é matéria de experiência diária na vida de todos os homens. Então todo mundo está envolvido nessa questão do mal. De onde surgiu o mal, né? É a grande pergunta que a filosofia tenta responder, que a teologia também tenta responder. De onde surgiu o mal? Se Deus é bom, de onde veio o mal, né? Lá no céu não havia maldade. No entanto, um ser, né, chamado Lúcifer, a princípio, que é uma palavra que significa portador da luz, ele é lançado do céu à terra porque nele se achou a cobiça, a iniquidade. Nós temos a exemplificação disso na interpretação cristã da Bíblia em Isaías 14 e Ezequiel 28, né? Lógico que referindo-se a figuras históricas como o rei de Tiro, mas existem certos trechos de Ezequiel 28 principalmente que o rei de Tiro não poderia ter cumprido, porque são coisas espirituais. Por exemplo, em Ezequiel 28 disse que esse ser que fora expulso um dia do céu, ele andava no meio de pedras afogueadas, né? Isso não poderia ter sido cumprido pelo rei de Tiro, certo? Existe, na verdade, as características do rei de Tiro, mas figurativamente, Ezequiel 28, tanto Ezequiel 28 quanto Isaías 14 estão apontando aí para Lúcifer, ou o portador de luz, que
cobiçou o trono de Deus. Certo? Num trechinho aqui de Ezequiel 28, diz assim, no verso 4: Você é mais sábio do que Daniel, e não haverá segredo que lhe seja oculto. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas. Por causa das suas riquezas, seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Isso falando do rei de Tiro. Por isso, diz o soberano Senhor: porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei os estrangeiros contra você, e as impiedosas nações, eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria. Está falando a respeito do juízo que viria sobre o rei de Tiro, certo? Mas no verso 13, ele diz aqui: você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, e ele dá uma lista delas: o sárdio, topázio, diamante, sardônica e assim sucessivamente. Isso o rei de Tiro não é capaz de cumprir. Se a gente pegar Isaías 14, a gente vai ver a mesma coisa, certo? Isaías 14, se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode tomá-la em suas mãos e folheá-la junto conosco em Isaías capítulo 14, e nós vamos descobrir a mesma coisa. Isaías 14, vamos lá. Isaías 14. Vamos pegar uma passagem já aqui de Isaías 14, que já demonstre a questão de que o rei de Tiro não poderá cumprir. Verso 12: e como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Literalmente, né? Lúcifer. O filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Note bem que aqui, nesse ponto, Lúcifer não tem, aliás, o rei de Tiro não tem como cumprir essa profecia. Portanto, refere-se realmente a Lúcifer, ou aquele ser espiritual que nós conhecemos como o diabo, certo? O opositor. E no verso de número 13, ele diz aqui qual era o pensamento dele. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Eu subirei mais alto do que as altas nuvens e serei como o Altíssimo. Não é sob nenhuma hipótese, né, o pensamento do rei Tiro ter esse tipo de desejo, certo? Não é. Então, só podemos entender e interpretar como sendo o diabo e a profecia a respeito da sua queda. E o mal achou-se nele. Segundo a Bíblia, não vou entrar em muitos detalhes, mas segundo a Bíblia, cerca de 1/3 dos anjos acompanhou essa rebelião, e quando ele caiu, caíram com ele, se tornando então os demônios conforme nós os conhecemos até hoje, certo? Então o mal se originou nele. De que maneira, de que forma, é uma questão que a filosofia e a teologia debatem e discutem até hoje, certo? Dados bíblicos, né, a respeito da origem do pecado. Então vamos lá. Na Escritura, o mal moral existente no mundo transparece claramente no pecado, isto é, na transgressão da lei de Deus. Ponto 1. Não se pode considerar Deus como seu autor. Esse é um fato, né? O decreto eterno de Deus, evidentemente, deu certeza da entrada no mundo, do pecado no mundo. Mas não se pode interpretar que isso faça de Deus seu autor, certo? Deus não é o autor do pecado, mas ele desenhou e desenvolveu um plano para vencer o pecado. E esse plano foi através das gerações, dos milênios, dos séculos,
cumprido na cruz através do seu Filho Jesus, certo? O seu Filho Jesus, sendo Deus, agora morre na cruz, e na cruz ele vence definitivamente o pecado. São João Batista foi quem disse a respeito dele quando o viu. Disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Então, Deus ele não é o autor do pecado, nem é o autor do mal, mas ele é o autor do plano da redenção que possibilita esse homem mergulhado, depravado, dissoluto, que vive todos os dias em pecado, a se aproximar de Deus, se voltar do seu pecado e aproximar-se de Deus. Através de Jesus isso é possível. O pecado se originou no mundo angélico. A Bíblia nos ensina que, na tentativa de investigar a origem do pecado, devemos retornar à queda do homem, na descrição de Gênesis 3, e fixar atenção em algo que sucedeu no mundo angélico. Deus criou um grande número de anjos, e esses eram bons quando saíram das mãos do seu Criador. Conforme Gênesis 1:31, que diz que depois que ele terminou todas as suas obras, ele viu que tudo isso era bom. Mas ocorreu uma queda no mundo angélico, conforme eu já descrevi para vocês, né? A ocasião dessa queda não é mencionada, mas em João 8,44 ele é chamado de diabo, né? O mentiroso, o pai da mentira, aquele que se opõe, né? Jesus fala do diabo como assassino desde o princípio, em 1 João 3,8. Em 1 João 3,8 diz que ele peca desde o princípio, né? E que nós fomos chamados como igreja para desfazer as obras do diabo. Estamos no caminho inverso, correto? A origem do pecado na raça humana. Com o resto, a origem do pecado na raça humana. Com respeito à origem do pecado na história da humanidade, a Bíblia ensina que teve início com a transgressão de Adão no paraíso. Portanto, um ato perfeitamente voluntário da parte do homem. Note bem, quem peca no Éden não é Adão especificamente. Adão é chamado porque ele era o cabeça da família, mas quem pecou foi Eva. Existe um texto, se eu não me engano, na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, que diz que Adão não pecou. Quem pecou foi Eva a princípio e trouxe a condenação. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Ele pecou, mas ele pecou depois e conscientemente. Eva caiu em tentação, Adão não. Então, percebemos que o pecado voluntário de Adão foi porque ele não aceitava a interpretação que eu estou dando, tá certo? É um pensamento meu. Ele não queria que o juízo ficasse somente para ela e se separasse dela, né? Os dois pecaram, acabaram pecando e acabaram recebendo o mesmo juízo. A expulsão do Jardim do Éden e, finalmente, passaram a trabalhar na terra, ter com dor e suor o seu pão, certo? A mulher foi dado o juízo de ter os seus filhos com dores, certo? E a partir dali começou a derrocada do ser humano, ou seja, o pecado entrou no mundo. Logo, mais à frente, vai acontecer o primeiro homicídio da história, onde Caim mata Abel, né? Por inveja, pura e simples inveja, tá certo? Analisando essa questão da queda do homem no Jardim do Éden, nós podemos fazer um paralelo, como, por exemplo, o paralelo que Paulo fez, tão maravilhoso, em Romanos capítulo 5, onde ele fala do primeiro Adão e do segundo Adão. Tá? Primeiro Adão, ele foi fraco, frágil, pecou, caiu, por ele entrou o pecado no mundo, né? Aí ele diz no verso 12 de Romanos capítulo 5, para você que não sabia, Romanos ela é a catedral da doutrina cristã, porque dela provém a maioria, se não todas, as doutrinas e teologia do Novo Testamento, provém de Romanos. Portanto, 5,12 de Romanos,
Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Olha só que coisa tremenda. Quando Adão e Eva caem no jardim do Éden, quando Eva toma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Adão toma e come desse mesmo fruto, é como se a minha mão e a sua mão estivessem tomando esse fruto. É como se nós estivéssemos com eles, vistos que eles são os nossos pais, os nossos antepassados. Ou seja, o pecado está sendo transmitido de geração a geração. O pecado está sendo colocado a responsabilidade de algo que Adão fez para mim, para você. Alguém pode dizer que isso é injustiça. Ora, se isso é injustiça, Deus considerar o pecado de Adão como o meu pecado e me cobrar pelo pecado de Adão. No entanto, tem um outro texto aqui em Romanos 5 que fecha essa questão muito bem. Diz aqui no verso de número... Deixa eu ver aqui. (17) Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, se por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e essa morte, esse pecado passou a todos os homens, por um homem também entrou a justiça no mundo e a salvação. Então, da mesma maneira que seria injusto, né, Deus atribuiu o pecado de Adão a mim e a você, também foi totalmente injusto que Jesus tenha morrido a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Então está contrabalanceado. Se por um lado Deus atribui o pecado de Adão à humanidade, a mim e a você, por um outro lado, ele também atribui a salvação e a justificação por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo. A todo aquele que vier a ele, a todo aquele que nele crê. Todo aquele que aceitar o Evangelho poderá ser salvo. Então, no verso 18 diz, de Romanos, capítulo 5, diz assim: porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Tá vendo aí? Então, nós temos aí o amparo e a justificação e a salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo para todo e qualquer pecado. Todo pecado existe perdão, desde que você arrependa-se, desde que você volte atrás. Esse é o plano de Deus. Jesus morre na cruz justamente para que você possa ser salvo. Algumas pessoas acham que isso é loucura. Bem, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo discorre a respeito disso. Ele diz que a palavra da cruz é loucura mesmo, para aqueles que morrem, para aqueles que perecem, para aqueles que não entendem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus, diz Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, existe solução para o problema do pecado. É o perdão através do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Uma outra coisa sobre o pecado, para a gente fechar essa parte, né, a gente vai dividir o assunto, porque é um tema vasto e a gente só quer introduzir realmente essa questão da martiologia. Eu já falei um pouquinho a respeito da origem do pecado, já falei um pouquinho a respeito de como o pecado entrou no mundo, de como ele se disseminou e de qual é a solução para o problema do pecado.
eu queria só para fecharmos, falar um pouquinho a respeito do caráter essencial e material. O primeiro pecado do homem foi um pecado típico, isto é, um pecado no qual a essência real do pecado se revela claramente. A essência desse pecado está no fato de que Adão se colocou em oposição a Deus e recusou-se sujeitar a sua vontade, de modo que Deus determinasse o curso da sua vida, e tentou ativamente tomar a coisa das mãos de Deus e determinar ele mesmo o seu próprio futuro. Naturalmente, se pode distinguir-se diferentes elementos do seu primeiro pecado. No intelecto, revelou-se como incredulidade, né? E orgulho na vontade, como desejo de ser como Deus. Nos sentimentos, como a insatisfação de comer do fruto proibido. O primeiro pecado e a queda ocasionada pela tentação. A Escritura dá a entender claramente que a serpente foi apenas um instrumento de Satanás, que Satanás foi um real tentador que agiu na serpente por meio dela. Então foi a primeira experiência mediúnica da história, né? Ele vai e incorpora na serpente, por assim dizer, né? Ele incorpora na serpente. Satanás foi o real tentador que agiu na serpente por meio dela. Como posteriormente agiu em homens, né, e em porcos. Como temos no relato da Escritura, vários homens se opondo ao Evangelho, se opondo à pregação do Evangelho, se opondo à igreja. Nada mais é do que Satanás incorporado nessas pessoas, se opondo à obra de Deus. Tá certo? Mas vemos aqui várias coisas, né, que ocorreram com aquele pecado de Adão, né? Sua incredulidade e orgulho, né? No desejo de satisfazer a si mesmo, no desejo de tomar as rédeas da sua própria vida e viver a sua própria vida à parte de Deus. Isso nada mais é do que, fazendo um parâmetro, um comparativo, uma analogia com a realidade, a maioria das pessoas vive assim, vive distante de Deus, vive divorciado da verdade, vive longe do conhecimento de Deus, com um entendimento totalmente escurecido, obscurecido, não consegue compreender as coisas de Deus, né? E vive buscando a sua própria vontade, o seu próprio eu, o seu próprio desejo, né? E por isso vive em pecado e não reconhece ao Senhor Jesus Cristo. Então, a decisão de Adão, que foi a decisão que condenou a humanidade, ela encontra parâmetro ainda hoje no mundo. Ela encontra pessoas que estão vivendo dessa maneira, né? Procurando satisfazer o seu próprio orgulho, o seu próprio desejo, a sua própria vontade, os seus próprios pensamentos, né? Esquecendo-se da existência de Deus. No entanto, também aqui diz que o verdadeiro agente da tentação, no caso do pecado de Adão e Eva pecou, né? Eva caiu. Eva foi tentada e caiu. Adão pecou voluntariamente. Mas não deixa de ter um agente no meio dessa tentação. E esse agente não é a serpente. Esse agente é o diabo. Então, até hoje é assim, é igual. O diabo ele não força ninguém a pecar. O diabo não obriga ninguém, não amarra ninguém para que a pessoa peque. Mas ele faz a propaganda. Então cabe a ele fazer a propaganda e cabe a nós fugirmos da aparência do mal. Cabe a nós resistirmos ao mal, resistirmos a ele, resistirmos ao pecado, buscando as armas do Espírito, buscando se submeter a Deus, vivendo uma vida de oração, praticando aquilo que lemos na Escritura, certo? A Bíblia tem vários conselhos para que você vença o pecado, né? Principalmente através do poder do Espírito Santo, que é quem santifica o homem. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. O tema é vasto, o tema é grande. Ainda há muita coisa a ser falada a respeito do pecado, mas o meu objetivo era apenas introduzir. Eu vou talvez gravar mais um vídeo a respeito do pecado, para a gente introduzir essa parte e continuarmos aí na introdução à teologia. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. No nome do Senhor Jesus, siga lá o nosso canal no YouTube, como eu falei no princípio. É só digitar na barra de pesquisa do YouTube Adilson Benevides e a nossa página no Facebook, CETEP,
certo? Seminário Teológico de Pernambuco. Grupo também nós temos no Facebook, CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco, tá bom? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.